Olá, desta vez vamos analisar a Subaru, uma empresa do ramo automóvel que deves conhecer, porque tinha muita popularidade nos idos anos 90 e início dos anos 2000, principalmente devido ao seu desempenho no Mundial de Rallys. Agora, continua a ser um carro que apresenta e se destaca pela sua fiabilidade e segurança, nomeadamente no setor dos SUVs e, em particular, nos Estados Unidos. Vale a pena analisá-la. Vamos lá. A Subaru começou como uma empresa de pesquisa aeronáutica em 1915, o que não é surpreendente para uma empresa japonesa ter tanta idade, mas reorganizou-se para se tornar no principal fabricante de aeronaves do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Após o esforço da guerra, e principalmente porque o Japão perdeu a guerra, a empresa teve de mudar o seu foco e aí virou-se para o fabrico de automóveis, dando assim origem à marca Subaru. De 1954 até a atualidade, a empresa projetou e fabricou dezenas de veículos, sendo que alguns deles ficaram na nossa memória e merecem ser certamente destacados. O primeiro protótipo automóvel da Subaru, que era o Subaru 1500, introduziu a carroceria monobloco no Japão, que é onde a carroceria e o chassi eram construídos com uma única unidade rígida, o que oferecia maior conforto e estabilidade. Repara a palavra conforto e estabilidade, porque está na gênese da empresa e acompanha a empresa até aos dias de hoje, como vamos ver mais à frente. E, curiosamente, este carro só lançou 20 unidades porque havia limitações na capacidade de produção na altura na Subaru. Em 1958, a empresa lançou o Subaru 360, que foi apelidado mais tarde de Carocha de Japão. Era um carro pequenino, elegante, e foi o primeiro carro a ser produzido em massa pela Subaru. Na década de 70, a empresa marcou a introdução de tecnologias que se tornariam emblemáticas para a Subaru e que ainda estão hoje na base das suas tecnologias mais atuais. Em 65, a empresa lançou o Subaru 1000, o primeiro automóvel japonês de produção em massa equipado com motor boxer de cilindros horizontalmente opostos, ou seja, o motor é simétrico e os cilindros são posicionados de forma a que o centro de gravidade fique mais baixo, o que melhora a estabilidade e o desempenho, e especialmente nas curvas dos automóveis. Em 1972, a Subaru introduziu a tração às quatro rodas nos veículos ligeiros, foi pioneira neste sentido, nos veículos ligeiros, ao qual chamou Four-Wheel Drive, ou na sigla 4WD. Esta inovação veio sem dúvida dar reputação à marca, e o que depois foi melhorando até a sua imagem ao longo dos anos. Nos anos 80 e 90, a Subaru expandiu a sua presença internacional, beneficiando desse conceito de marca e diversificou a sua linha de modelos. O modelo emblemático Legacy, que era uma station wagon, estabeleceu um recorde mundial de velocidade em janeiro de 89, pois percorreu 100 mil quilómetros de condução contínua, algo que era inovador na altura, e colocando a empresa na vanguarda da tecnologia automóvel. Além disso, a Subaru comercializou também o Active Driving Assist, um sistema de assistência à condução que utilizava câmaras estéreo e que foi o precursor da atual tecnologia EyeSight, que vou falar mais à frente. Em 92, a Subaru apresentou o Subaru Impreza, um carro que andava muito nas ruas portuguesas na minha juventude. Eu admirava este carro. E também se destacou no Campeonato Mundial de Rallys, contribuindo para a conquista de vários títulos para a Subaru nos anos 90 e início dos anos 2000. As décadas de 2000 e 2010 foram marcadas pelo lançamento da tecnologia EyeSight, que é uma tecnologia que equipa o carro com câmaras estéreo, como se fossem dois olhos virados para o exterior, junto ao espelho retrovisor no topo, que monitorizam constantemente a área frontal do veículo e que inclui funções de aviso e travagem pré-colisão, de forma a reduzir os danos em caso de acidente. Portanto, os carros da Subaru passaram a apostar fortemente na segurança. Em 2008, a Toyota Motor Corporation, a Toyota,
adquiriu uma participação na Fuji Heavy Industries, uma participação importante, hoje é de 21%, o que iniciou uma colaboração que resultou em projetos conjuntos, como o desenvolvimento do desportivo Subaru BRZ. Em 2017, a Fuji Heavy Industries adotou oficialmente o nome Subaru Corporation, porque lá, de facto, o nome e a projeção da marca Subaru era já bem maior que a da própria empresa, o que lhe alinhou a identidade corporativa com a marca automóvel. Nos últimos anos, a Subaru posicionou-se maioritariamente nos Estados Unidos, apostando sobretudo nos SUVs e modelos esportivos. De facto, já não vemos muitos Subarus na estrada cá em Portugal, porque eles não têm distribuição em Portugal. Têm na Europa, mas não têm nenhum posto de venda em Portugal, pelo que eu pude apurar, em primeira mão, têm postos de carros em segunda mão. Mas eles estão muito fortes nos Estados Unidos, designadamente no setor dos SUVs. Atualmente, a Subaru continua a ser reconhecida pela produção de veículos com tração integral simétrica, que é a AWD, All-Wheel Drive. No fundo, é a tecnologia que seguiu à Four-Wheel Drive. É também conhecida por motores Boxer, que são os motores com os cilindros opostos, como vimos há pouco, e um compromisso inabalável com a segurança e fiabilidade, porque todas estas tecnologias, no fundo, posicionaram a Subaru numa posição de vantagem face às outras marcas nas questões da segurança e fiabilidade. Fiabilidade de condução, fiabilidade na segurança, enfim. É muito bem vista a Subaru nos Estados Unidos por estas duas características. O carro mais vendido neste momento é um SUV e é o Subaru Crosstrek, que é também o SUV mais vendido nos Estados Unidos. Oh, a verdade é que a Subaru tem duas áreas de negócio. O setor automóvel e o setor aeroespacial. O setor automóvel é a principal área de atuação da Subaru, é responsável por 97,7% das receitas totais da empresa em 2024 e, portanto, será o foco desta avaliação. A unidade de negócios automóvel consiste depois na produção, venda e reparação de automóveis de passageiros e dos seus componentes. A Subaru é amplamente reconhecida pela produção de veículos robustos, fiáveis e equipados com tecnologias avançadas e de segurança. Como vimos, a Subaru destaca-se pelo uso de motores Boxers e AWD, características essas que conferem aos veículos estabilidade e desempenho superior em condições diversas. A empresa, como eu disse também, tem um foco nos SUVs. Em 2024, o mercado dos Estados Unidos representou cerca de 71% das vendas globais da empresa, sendo que 83% foi vendas de SUVs, a nível de toda a marca. Alguns dos modelos são comercializados com a tecnologia híbrida, os Hybrid Electric Vehicles, mas a verdade é que a maior parte dos modelos e vendas da Subaru continua ainda assente no motor de combustão interna, ou em inglês Internal Combustion Engine, siglas ICE. Mas a Subaru vai finalmente disponibilizar os seus primeiros quatro SUVs totalmente elétricos para venda já no final de 2026. Tanto os HEVs, os híbridos, como os BEVs, os veículos a baterias da Subaru, são desenvolvidos em colaboração com a Toyota. Portanto, esta colaboração, esta parceria é mesmo relevante para a Subaru, e que, claro, permite à Subaru beneficiar da experiência em tecnologia híbrida e elétrica da Toyota. Além disso, a Subaru investe atualmente também em tecnologias de segurança, como o sistema EyeSight, já referido, continua a tentar melhorá-lo, que utiliza câmaras de estéreo para auxiliar na condução e prevenir acidentes. A segurança e fiabilidade são efetivamente as principais prioridades e bandeiras da empresa, algo que se justifica pela sua longa tradição neste domínio. Como vimos, começou nos primeiros modelos a apostar nesta fiabilidade, bem também pelo facto de o seu principal modelo de venda serem os SUVs, que são veículos tipicamente destinados a famílias. Famílias estas, obviamente, que dão uma importância especial à segurança e fiabilidade. E, portanto, não é de estranhar que o compromisso da empresa com a segurança esteja expresso no seu objetivo amplamente divulgado de eliminar completamente os acidentes fatais com as suas viaturas até 2030. Isto é algo muito ambicioso, mas se a Subaru o conseguir, colocará a Subaru nas bocas do mundo, certamente. Quanto à fiabilidade, a Subaru lidera o ranking da Consumer Report, que é uma das mais antigas e respeitadas entidades
de avaliação de produtos nos Estados Unidos, das marcas mais fiáveis. E, portanto, isso mostra que a fiabilidade está a ser reconhecida externamente. A segurança e fiabilidade estão implícitos nos principais valores da empresa, sendo que uma frase muito divulgada pela empresa é o de proporcionar prazer e paz de espírito aos clientes. E, portanto, isto tem tudo a ver com segurança e fiabilidade. Falando agora um pouco do negócio aeroespacial, que representa apenas 2,2% das receitas da empresa. A verdade é que o negócio tem uma importância histórica para a Subaru, já que as suas origens estão ligadas ao fabrico de aeronaves. O negócio aeroespacial consiste no desenvolvimento e produção de uma variedade diversificada de aeronaves, estruturadas em três pilares de negócio: a parte comercial, de defesa e helicópteros. No setor comercial, a Subaru é responsável pelo desenvolvimento e fabrico de várias componentes de grandes aviões, como o Boeing 787, através de um programa internacional que desenvolve em conjunto com a Boeing. No setor de defesa é responsável pelo desenvolvimento e produção de sistemas aeronáuticos como fuselagens, tecnologias de navegação, entre outros, bem como a produção de aeronaves de treino para as forças de defesa do Japão. E a Subaru está também envolvida na produção de helicópteros. Falando nas duas áreas em negócio em conjunto, bem, elas refletem o compromisso com a inovação, qualidade e segurança. Enquanto o setor automóvel é o motor principal das receitas, o setor aeroespacial continua a ser uma área de prestígio. A verdade é esta, que remonta às origens da empresa. No entanto, a área aeroespacial apresenta um peso muito reduzido no volume de negócios da empresa, expondo a Subaru quase exclusivamente aos desafios do mercado automóvel. E por esse motivo, este será o foco desta análise. Agora, falando da análise setorial. A indústria automóvel está a atravessar uma das suas transformações mais profundas desde a invenção do automóvel. A transição é impulsionada pela ascensão dos veículos elétricos e por questões geopolíticas. Falando primeiro na ascensão dos veículos elétricos, muito haveria a dizer sobre isto, mas em síntese, os veículos elétricos estão a aumentar a cota de mercado de uma forma vertiginosa. A cota de mercado dos veículos elétricos passou de 0,2% das vendas globais das viaturas em 2012 para 16% já em 2024, prevendo-se que atinja 75% até 2040. Este crescimento tem sido impulsionado por vários motivos, por políticas governamentais favoráveis, avanços tecnológicos e uma maior consciencialização ambiental por parte dos consumidores. A China mantém-se como líder neste segmento incontestável, a realidade é esta, representa quase 50% das vendas totais de automóveis em outubro de 2024. As regulamentações ambientais rigorosas em regiões como a União Europeia e a China estão a acelerar esta transição, mas os Estados Unidos também não estão atrás. Os maiores obstáculos na compra de um carro elétrico atualmente ainda são o preço e a autonomia. A tecnologia das baterias é crucial para esta evolução, mas os custos das baterias têm caído muito, tendo registrado uma diminuição de 90% desde 2008. Contudo, sabemos que ainda são necessários mais avanços tecnológicos, e economias de escalas também irão ajudar para que não só a autonomia dos veículos elétricos aumente nos próximos anos e também o preço dos veículos elétricos se torne mais acessível. Quanto ao preço, a coisa já anda ela por ela, porque o custo total de um veículo elétrico, incluindo os custos de funcionamento, reparações e combustíveis, porque temos que fazer esta conta, já é aproximadamente equivalente ao de alguns carros com motor de combustão interna. E até ao final desta década, estima-se que realmente o preço de aquisição da maioria dos EVs, veículos elétricos, seja igual aos de com combustão interna, mas com preços de operação mais reduzidos. Portanto, vai compensar financeiramente comprar veículos elétricos em breve, se é que já não compensa, efetivamente. Este advento da eletrificação do setor automóvel tem duas componentes principais, a meu ver. Primeira, provocou mudanças nos modelos de negócio e, segundo, também um aumento da concorrência. Começando pelas mudanças nos modelos de negócio. Os fabricantes de automóveis tradicionais estão agora obrigados a repensar os seus modelos de negócio. Isto porque a Tesla revolucionou o setor com a integração vertical. As empresas tradicionais estavam
habituadas a ter vários fornecedores externos e parte dessa inovação, da inovação do setor automóvel, vinha mesmo destes fornecedores externos. A Tesla revolucionou o setor com integração vertical, tornou o negócio mais rentável, mais competitivo, e isto vai obrigar as empresas a reagir. Os fabricantes terão de seguir este modelo, estabelecendo parcerias com empresas mineiras e investindo em gigafábricas, que são as fábricas de produção de baterias, e até desenvolvendo os seus próprios sistemas de software. Eu vejo que algumas marcas já estão a mexer-se nesse sentido, com a Volkswagen, por exemplo, que planeia investir 20 mil milhões de euros em fábricas de baterias até 2030, ou a Mercedes-Benz, que aposta em sistemas operativos personalizados e parcerias com empresas tecnológicas como a Nvidia e a Google. Algumas marcas estão igualmente a investir no desenvolvimento das suas próprias redes de carregamento. Veja-se a Tesla, que tem uma rede de carregamento brutal pelo mundo fora, e estas redes de carregamento continuam a crescer. Falando na segunda componente da eletrificação das viaturas, aumento da concorrência, não há dúvida que a indústria automóvel, que era historicamente dominada por grandes empresas estabelecidas, enfrenta agora um cenário completamente diferente, mais fragmentado. A transição para os veículos elétricos foi impulsionada pela simplificação do processo produtivo, o que permitiu a entrada de novos fabricantes, especialmente na China. Os motores agora são muito mais padronizados. Podemos usar um motor elétrico com pequenas alterações em vários modelos distintos. Antes não era assim. Os motores a combustão têm que ser quase desenhados de origem para cada modelo. Portanto, isto facilitou a produção de carros e logo facilitou o aparecimento de mais empresas. As baterias e motores elétricos, componentes fundamentais, são mais fáceis de aplicar, como eu disse. Com apoio estatal, efeito de escala possibilitado pela grandeza do mercado interno e custos reduzidos, os veículos elétricos chineses, como a BYD e a NIO, oferecem um desempenho competitivo a preços mais baixos. Contudo, estas marcas enfrentam desafios geopolíticos e de retaliação comercial, o que pode afetar o seu volume de exportações. Vou falar nisto já daqui a pouco. Os fabricantes ocidentais, no entanto, também enfrentam a pressão para reduzir a pegada de carbono, não apenas dos seus veículos, mas também de toda a cadeia de produção. Isto inclui parcerias com fornecedores de materiais sustentáveis e desenvolvimento de sistemas de economia circular. Portanto, é mais um problema para crescer aos outros que eu falei para as indústrias tradicionais. Em suma, enquanto os fabricantes chineses lutam para manter o crescimento do volume de exportações, as marcas tradicionais esforçam-se para transformar as suas operações para veículos elétricos, enfrentando custos elevados e margens reduzidas. O segundo ponto fundamental de uma análise setorial do setor automóvel, a meu ver, são as questões, e prendem-se com as questões geopolíticas. Os fabricantes de automóveis chineses têm liderado a inovação em veículos elétricos e também no software automóvel. Procuram expandir-se para mercados ocidentais, como vimos. Paralelamente, as marcas tradicionais estão a aprender com esta abordagem centrada no utilizador e na tecnologia adotada pelas empresas chinesas. No entanto, os fabricantes estrangeiros estão a enfrentar dificuldades crescentes na China, que é o maior mercado automóvel mundial. Estão a perder terreno para concorrentes locais, que são estes concorrentes locais mais adeptos a integrar novas tecnologias. São mais do agrado dos chineses. Os chineses gostam de tecnologias. A cota de mercado, para tu teres uma ideia, de marcas estrangeiras caiu de 63% em 2020 para só 37% em 2024. Quase metade, é uma queda brutal. A Volkswagen foi especialmente afetada, vendo a sua participação descer de 19% em 2019 para 14%, com previsões de queda para um dígito até 2030. Ora, a dependência de materiais provenientes de regiões geopoliticamente sensíveis, como a China, também é uma preocupação crescente para as empresas tradicionais. Vai ter de haver uma reconfiguração das cadeias de abastecimento para reduzir a dependência da China, que é a líder na exportação de componentes automóveis, nomeadamente das baterias. Repara que 6 dos 10 maiores fornecedores de baterias são chineses, assegurando aproximadamente 60% do volume global de produção. Os Estados Unidos e a União Europeia estão a implementar subsídios, incentivos para atrair a produção de baterias e componentes para as suas regiões, procurando reduzir a dependência externa. Tudo bem, no entanto, mudar fornecedores é um processo lento, como deves imaginar, muitas vezes realizado apenas com novos modelos de negócio. Está aqui um grande desafio
para a indústria tradicional. As restrições ao acesso de tecnologias avançadas podem vir a impactar as empresas chinesas também. É outro driver geopolítico. Como sabes, há barreiras à exportação de semicondutores, quer dos Estados Unidos e mesmo da Europa. Não obstante, os fabricantes chineses não estão a dormir à sombra e marcas como a BID estão já a investir em produção doméstica de chips. Em termos geopolíticos, assiste-se, em suma, a uma regionalização gradual do setor automóvel. Isto é uma questão, um tema importante. Regionalização gradual do setor automóvel, impulsionada por estas tensões geopolíticas e incentivos económicos. Fazendo o enquadramento da Subaru no setor, a Subaru enquadra-se dentro do grupo de empresas tradicionais, obviamente, sendo reconhecida pela segurança e fiabilidade, como vimos, e especialmente no segmento dos SUVs e veículos familiares. Contudo, no contexto atual, a Subaru é uma empresa de dimensão relativamente reduzida, falta-lhe escala para fazer face a tamanhos desafios. Quando comparamos, por exemplo, com uma gigante como a Toyota, a Volkswagen ou mesmo a General Motors. Mas esta escala representa tanto um desafio quanto uma oportunidade, a meu ver. Por um lado, limita a capacidade da empresa para investir rapidamente em áreas emergentes. Por outro, permite um foco mais específico nos seus mercados e nichos prioritários, como os Estados Unidos e os subs e a fiabilidade e segurança, onde a empresa se tem destacado. No âmbito da transição energética, a Subaru enfrenta o desafio de alinhar-se com as metas globais de sustentabilidade e redução de emissões, o que é essencial para se manter competitiva. E por isso a marca tem recorrido à parceria estratégica com a Toyota. Eu acho que é de facto uma parceria que está a dar muito jeito à Subaru neste momento. Mas a empresa também tem outro importante desafio relacionado com o facto do sistema diferenciador, um dos seus sistemas diferenciadores, o Boxer Engine, que deixará de existir nos modelos elétricos. Continuará a existir nos modelos híbridos, mas deixará de existir nos modelos elétricos, o que retira parcialmente uma vantagem competitiva à Subaru. Em termos geopolíticos, tendo em conta que a principal fonte de receita se encontra nos Estados Unidos, a Subaru está exposta sobretudo a riscos cambiais. As taxas de câmbio terão um papel determinante nos desenvolvimentos económicos futuros. O dólar norte-americano está, segundo alguns especialistas, sobrevalorizado em cerca de 15 a 20%, e Donald Trump poderá querer ajustar esta sobrevalorização. O iene japonês é um exemplo extremo de desalinhamento cambial, segundo estes especialistas. Atualmente está fortemente desvalorizado face ao dólar, o que tem até alimentado estratégias de carry trade, pessoas que conferem empréstimos em ienes a taxas de juros mais reduzidas e depois investem em ativos com maior retorno, nomeadamente nos Estados Unidos. Ora, isto dificulta as exportações norte-americanas em prol das exportações japonesas e Donald Trump, com certeza, terá uma palavra a dizer sobre isto, e a Subaru está mais ou menos imune a uma possível valorização do iene, mas não está totalmente. E, portanto, mesmo que a produção local das viaturas vendidas nos Estados Unidos confiram uma proteção face à valorização do iene, a verdade é que isso pode afetar as margens da Subaru, especialmente porque os modelos importados do Japão se tornarão mais caros nos mercados estrangeiros, nomeadamente na Europa. E agora vamos falar da liderança e ownership. A liderança da Subaru está a ser assegurada por Atsushi Ozaki, que assumiu a presidência em março de 2023, portanto, é uma presidência recente. Ingressou na Subaru em 1988, desempenhando diversos cargos, incluindo diretor, executivo sénior, bem como chefe-geral da divisão de produção da Subaru. A maior parte dos dirigentes, de facto, tem uma grande experiência e longevidade na empresa. É o caso também do chairman, o presidente do conselho, que é Tomomi Nakamura. Serviu como presidente e CEO antes de se tornar chairman em março de 2023. Iniciou a carreira em Subaru em 1982, ocupou várias posições, como diretor executivo sénior e chefe-geral da divisão de vendas e marketing exterior, até chegar a CEO e agora chairman. CFO é que também acumula a função de Chief Risk Management, portanto, gera a questão dos riscos
é Katsuyuki Mizuma. É responsável pelas finanças e gestão de riscos. Se ingressou na Subaru em apenas 2016, os outros têm tempos de empresa mais longos. Fez uma carreira no setor bancário e tem desempenhado funções cruciais na supervisão financeira da empresa. Merece ser mencionado também o CTO, Chief Technology Officer, porque cada vez mais os carros são dependentes do software. O CTO é Tetsuo Fujinuki, que atua como diretor executivo sênior e CTO, lidera a divisão de engenharia e o centro de pesquisa técnica. Tem também uma longa trajetória na Subaru. Temos ainda o vice-presidente executivo, eu aqui diria uma espécie de braço direito do CEO, que é Fumiaki Ayata. Supervisiona os departamentos de recursos humanos, vendas, marketing, custos e compras, e a sua experiência abrange várias áreas estratégicas dentro da empresa. Na minha opinião, a Subaru está a reagir positivamente aos desafios únicos que o setor atravessa. Para acelerar a tomada de decisões e a implementação de novas iniciativas mais adaptados à eletrificação do setor, a Subaru criou um sistema de gestão centrado em 5 Chief Officers, portanto, adaptou a estrutura, criando grande autonomia para atuar transversalmente entre departamentos. Portanto, eles passaram a ter vários chefes que acabam por tentar quebrar silos que existiam dentro da empresa de forma que as decisões se tornem mais ágeis e a adaptação à eletrificação do setor se possa fazer de forma mais natural. Além disso, a Subaru inaugurou em janeiro de 2024 um Innovation Hub na fábrica de Guna, no Japão. Este é um centro que serve como base para o desenvolvimento de novas tecnologias. Lá está, mais uma coisa a pensar na adaptação à eletrificação do setor. E este Innovation Hub integra toda a cadeia de fornecimento e promove colaborações com parceiros externos. O objetivo é reduzir o tempo e os recursos necessários para o desenvolvimento, produção e configuração de peças. Entrando na remuneração, ora, como é norma, é composto por um salário fixo, complementado por um sistema de incentivos variáveis, ligados ao desempenho financeiro e operacional, da empresa. A compensação é calculada com base no lucro consolidado antes de impostos para o exercício fiscal em análise. Os montantes são determinados após consideração do desempenho e do nível de contribuição para o desenvolvimento dos recursos humanos. A compensação, isto, portanto, são os bónus atuais baseados no desempenho, que são considerados pela empresa os incentivos de curto prazo, ok? Mas depois a empresa também tem incentivos de médio e longo prazo que se distribuem por os Restricted Stocks, portanto, os RS, que é um tipo de compensação fixa, e um tipo de compensação variável em ações restritas, PSUs, Performance Stock Units. Começando pela compensação fixa, Restricted Stocks, são atribuídas ações ordinárias da empresa numa base anual, num valor equivalente ao montante base determinado em função do desempenho da empresa e das responsabilidades de cada diretor e outros vetores. O tipo de compensação variável que me interessa mais, que são os PSUs, são atribuídos numa base anual. Interessa mais, porque normalmente são estes que põem os diretores mais ou menos alinhados com os acionistas. Neste caso, o montante é determinado em função do desempenho da empresa, das responsabilidades de cada diretor e outros fatores, mas, enfim, o desempenho da empresa é avaliado com base nos indicadores Return on Equity e o Total Shareholder Return, portanto, o retorno para os acionistas, que inclui não só os dividendos distribuídos, como também o preço das ações. Parece-me bem, estes indicadores parecem bem, principalmente o Return on Equity. Se o Return on Equity estiver em níveis bons, a empresa também vai estar, em princípio, em níveis bons. Mas o envolvimento dos colaboradores, o engajamento também é estabelecido como um KPI não financeiro nesta avaliação de performance. Os valores pagos em cada uma das componentes no ano fiscal de 2024 pareceu-me equilibrado e constata-se que a compensação baseada em performance
No total, foi superior até ao salário fixo, o que é bom, sendo que depois, dentro desta performance baseada, dentro desta compensação baseada em performance, há aqui várias parcelas que não vou detalhar. No ano fiscal de 2025, a Subaru irá aumentar a proporção de compensação em ações, com a tentativa de reforçar a ligação entre a remuneração e a valorização da empresa. Parece-me ótimo. E, portanto, isso leva-me a concluir que, bem, embora se encontrem empresas com componente variável avaliada com base no desempenho com proporções bem maiores do que a Subaru, na minha opinião, este modelo começa a ser um modelo que assegura o alinhamento dos interesses dos líderes com o dos acionistas. Começa a ser porque está a melhorar. Este ano já foi uma melhoria face ao ano anterior e o próximo ano vai ser uma melhoria face ao ano atual. Entrando no ownership, o principal acionista é a Toyota, detém aproximadamente 21% das ações atualmente. Além da Toyota, as instituições financeiras japonesas possuem participações significativas. Aliás, isto é um bocado norma no tecido empresarial japonês. E estas instituições japonesas incluem the Master Trust Bank of Japan, com cerca de 15%, e o Custody Bank of Japan, com aproximadamente 4,9%. Outros investidores institucionais e acionistas individuais completam a base acionista. E agora vamos para a situação financeira. Nos últimos anos, a Subaru registrou um crescimento significativo nas suas receitas e resultados líquidos. Quando eu falo dos últimos anos, falo desde 2022 esta parte. Enfim, tivemos o Covid pelo meio, que afetou a indústria automóvel sobremaneira. Mas sim, desde 2022, principalmente, portanto, 23 e 24, registraram um forte crescimento de 24% no caso das receitas em relação ao ano anterior. Mas o crescimento composto entre 2015 e 2024 da Subaru foi de apenas 5,6%. De qualquer forma, este desempenho bom mais recente reflete um aumento da procura, especialmente nos mercados dos Estados Unidos e do Canadá, que são cruciais para a empresa. O resultado operacional da Subaru demonstrou, naturalmente, uma recuperação consistente também no mesmo período. A empresa aumentou o resultado operacional em 75%, atingiu 321 mil milhões de ienes depois de impostos em 2024, sendo o crescimento impulsionado por uma maior produção de automóveis, principalmente. Também contribuíram fatores como a revisão nos preços de retalho e flutuações favoráveis nas taxas de câmbio. Não obstante, a empresa ainda não alcançou as margens de lucro registradas entre 2016 e 2018. Também naquele período, o mercado automóvel global vivia um ambiente mais favorável, com menores custos de produção, menos concorrência, enfim, a eletrificação dos veículos estava só no início. Quanto à posição financeira da Subaru, demonstra solidez, apresenta uma estrutura robusta que permite cobrir todas as suas obrigações. O current ratio, que indica a liquidez de curto prazo, também reflete capacidade para cumprir responsabilidades. Retained earnings mostra crescimento significativo ao longo dos anos, o que mostra também uma estratégia de retenção de capital da empresa, provavelmente a pensar nos nos reinvestimentos futuros que a transição energética exigirá. O grau de solvabilidade demonstra uma elevada solidez financeira e baixo risco de insolvência neste momento. Olhando para a rentabilidade de forma detalhada, um indicador bastante relevante, a Subaru viu o Return on Capital diminuir severamente desde 2016 até 2021, devido sobretudo a uma diminuição do resultado operacional. As receitas mantiveram-se mais ou menos constantes ao longo do mesmo período, mas a margem bruta sofreu uma grande diminuição. Durante este período, entre 2016 e 2019, aliás, antes da pandemia, portanto, deve ser analisado antes e um pós-pandemia, e antes da pandemia, entre 2016 e 2019, a empresa enfrentou custos crescentes de conformidade regulatória e impacto também de recalls de veículos devido a problemas de qualidade associados a efeitos nos airbags do seu principal fornecedor, a Takata, que foi badalado na altura. Houve várias marcas afetadas por esse fornecedor, a Subaru, tendo uma pequena escala ainda mais. A Subaru também lidou nesse período com desafios relacionados com as flutuações cambiais. Portanto, tudo isto junto criou uma espécie de tempestade perfeita, à qual se seguiu a tempestade mais perfeita do Covid,
que assim levou quase a empresa a tirar a toalha para o chão. Os lucros diminuíram bastante, mas nunca entrou no campo dos prejuízos, o que mostra a sua resiliência. Um, a necessidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para acompanhar as tendências da indústria também pressionaram as margens durante todo este período. Ainda assim, o return on capital e o return on equity que andam aqui muito a par, porque a empresa, estes dois indicadores apenas diferem sob certas condições à qual a Subaru não obedece. Portanto, return on capital e return on equity na Subaru têm desempenhos semelhantes e ambos começaram a subir fortemente, a recuperar fortemente desde 2022, ainda que estejam muito aquém do período de há 10 anos atrás. Falando na rentabilidade dos acionistas, a retribuição tem sido feita aos acionistas, sobretudo através de pagamento de dividendos. O dividend yield no ano fiscal de 2024 foi de 3,4%, é relativamente interessante. Em 2023, o dividend yield e buyback yield em conjunto representaram 4,84%. O retorno anualizado dos últimos 10 anos foi de apenas menos 0,8%. Um resultado decepcionante para quem investiu em 2015. E olhando para a evolução dos resultados, de facto, o resultado operacional verificado em 2024 pouco alterou face ao registrado em 2015, o que é mau, face ao Subaru. A desvalorização das ações chegou a atingir em março de 2022 menos 66%, desde o seu pico até ao valor mais baixo registado. Falando agora das vantagens competitivas, eu, para analisar a competitividade da empresa, recorro normalmente às 5 forças de Porter, um framework de análise setorial que pretende avaliar o nível de competitividade face a 5 vetores principais. Começando pelo primeiro vetor principal, ameaças de novas entradas, eu considero que a ameaça é alta. Está comprovado por aquilo que aconteceu com as empresas chinesas. Portanto, a entrada dos novos concorrentes foi rápida e foi intensa, particularmente no segmento dos veículos elétricos. Logo, há uma grande ameaça. Apesar de existirem barreiras de entrada, como investimento em tecnologia e infraestrutura, a verdade é que há muitas empresas com fácil acesso ao investimento. Isso continua a acontecer. Estamos numa era em que o acesso ao investimento está facilitado e, portanto, enquanto isto acontecer, a ameaça de novas entradas é alta para a Subaru. A análise de produtos substitutos é outro dos vetores. Considero que a ameaça de produtos substitutos é média. Há uma crescente adoção de transportes públicos sustentáveis e serviços de mobilidade através de subscrições ou partilha de carros pode vir a substituir a necessidade de propriedade automóvel. Não me admira que daqui a 2 anos, a 10 anos, esta realidade esteja muito, muito disseminada pela sociedade. Portanto, acho que há uma ameaça média de produtos substitutos que levam a uma diminuição da compra de viaturas. Um terceiro vetor da análise de Porter é o poder dos consumidores. Considero que o poder é alto, portanto, a ameaça é alta. Os consumidores têm um enorme poder sobre estas marcas, quer dizer, tanto escolhem um carro como outro, passado uns anos. Portanto, a Subaru diferencia-se pelas suas tecnologias, mas precisará de continuar a inovar para manter a lealdade dos clientes. A rivalidade entre competidores também é alta, a competição é intensa, sem dúvida, especialmente no segmento dos veículos elétricos, como vimos. Marcas como a Tesla e a BYD desafiam a Subaru em inovação e preço, e outros rivais tradicionais também pressionam nos mercados tradicionais. O último vetor, poder dos fornecedores, considero média. Há uma dependência das parcerias, obviamente, como a Toyota, que já vimos, e a Panasonic nas baterias dos veículos elétricos, o que aumenta a vulnerabilidade da Subaru. No entanto, essas relações são fortes. Há aqui um win-win, óbvio, principalmente porque confere economias de escala a ambos os lados. Na minha opinião, há uma vantagem competitiva que se destaca na Subaru, que tem a ver com branding, a marca. Marca branding que foi criada através das suas tecnologias. Primeiro começou por ser criada durante os seus anos de destaque no Campeonato Mundial de Rallys. Mais recentemente, a empresa conseguiu diferenciar-se pela sua aposta em segurança e fiabilidade, nomeadamente com os motores Boxer e a tração integral simétrica, AWD, como eu falei.
garante-lhe uma posição de destaque no mercado norte-americano, onde lidera no segmento dos SUVs e alcançou até uma cota de mercado do setor de 4% só com os SUVs, é muito bom. Contudo, com o avanço dos veículos elétricos, a Subaru enfrentará desafios adicionais. Uma das suas principais tecnologias diferenciadoras, os motores Boxers, terá menos relevância porque só vão ser utilizados nos híbridos. E isto faz com que a pressão sobre a empresa ainda seja maior, se calhar, do que nas outras empresas, obrigando-a a adaptar-se rapidamente a estas mudanças. Quanto aos riscos e incertezas, identifiquei seis principais. Disrupção na cadeia de abastecimento. Isso foi demonstrado na pandemia. Houve uma disrupção das cadeias de abastecimento. Afetou, em particular, o setor automóvel. Demoraram bastante tempo a recuperar, porque havia uma escassez de chips, se bem te recordas. Um segundo risco é a transição energética, mais que falado nesta avaliação. Isto pode acarretar custos elevados de investigação e desenvolvimento, além do risco das empresas não conseguirem atender às expectativas do mercado nestas novas tecnologias. Para além disso, prevê-se que as margens passem a ser um pouco inferiores à do setor tradicional. Um terceiro risco são as flutuações cambiais. Como vimos, a valorização do iene pode vir a ser um problema para a Subaru. Cibersegurança, porque há um aumento das tecnologias digitais nos veículos. Um quinto risco que eu identifiquei, dependência das parcerias estratégicas. É óbvio, há uma colaboração forte com a Toyota e a Panasonic e outras que poderão aparecer, mas há também uma dependência e, havendo uma incompatibilidade, vai ser um problema para a Subaru. O último risco identificado foi a mudança das preferências do consumidor. Há uma crescente adoção de soluções de mobilidade partilhada e transportes públicos sustentáveis, o que pode reduzir a procura por veículos próprios, especialmente nos mercados urbanos. Eu compilei toda esta informação numa matriz de risco, como é óbvio, como é normal, onde tento avaliar o impacto de cada risco e também a sua probabilidade. E neste caso, o que saltou à vista é, de facto, o risco inerente à transição energética. Este risco engloba a entrada de novos concorrentes, a intensa concorrência no segmento dos veículos elétricos, os desafios tecnológicos associados à transformação, que ainda terão ainda mais expressão na Subaru, como vimos. Portanto, a Subaru enfrenta possivelmente o maior desafio da sua história, o que exige da parte da Subaru uma adaptação profunda para assegurar a sua competitividade para os próximos anos. Falando das perspectivas para o futuro, apesar do crescimento robusto previsto para o setor, sim, há um crescimento, eh, pelo menos da Statista, uma empresa de research que eu valorizo, que eu respeito, prevê aqui um crescimento composto de 8% entre 2025 e 2029. E aqui faço um parênteses, eu encontrei outras estimativas diferentes. Diria que há estimativas muito diferentes para o setor automóvel para os próximos anos. Isto reflete a incerteza que há à volta do setor. Mas pronto, fixemos nestes 8% entre 2025 e 2029. Ainda assim, eu considero que a transformação da indústria automóvel não se refletirá tanto no volume total de carros vendidos, mas sobretudo na crescente participação de mercado dos veículos elétricos. As estimativas indicam que por volta de 2040, daqui a 15 anos, 3 em cada 4 carros novos vendidos serão totalmente elétricos, segundo o The Economist. Pensa-se também que por volta de 2030, 80% dos carros elétricos estejam conectados à internet, segundo a UBS Research. Por outro lado, a adoção de modelos de mobilidade integrados, a tal que baseada em partilha de veículos, integração de soluções como bicicletas elétricas, trotinetes, transportes públicos conectados, poderá emergir como uma alternativa sustentável à propriedade de automóveis, especialmente nas áreas urbanas. E os sistemas híbridos também, em termos de autonomia, também estão a ganhar espaço rapidamente. Os carros totalmente autónomos não são uma realidade para já, mas podem vir a ser. Isso é mais uma adaptação, mais um desafio que a Subaru certamente terá de enfrentar. Para tornar o cenário ainda mais complexo, como se não bastasse, questões geopolíticas estão a causar uma regionalização das cadeias de abastecimento, como vimos. A transformação da indústria automóvel está, pois, longe de estar concluída. Os fabricantes tradicionais enfrentam o desafio de equilibrar a produção de veículos a combustão interna ainda rentáveis com o investimento na eletrificação e na digitalização,
Por outro lado, há uma nova concorrência, novos intervenientes que estão a redefinir o mercado com inovações tecnológicas e modelos de negócios disruptivos. Há a questão geopolítica, a sustentabilidade e a preferência dos consumidores continuarão também a moldar a indústria nos próximos anos. E, portanto, há aqui grandes desafios pela frente. A Subaru está a reagir ao período de transformação significativa do setor automóvel, colocando o objetivo de introduzir as tecnologias de eletrificação em todos os seus veículos até ao final dos anos 2030. Portanto, a Subaru já virou a página e agora está a correr para se tornar competitiva aqui no mundo dos veículos elétricos. A Subaru quer manter a sua oferta de segurança, paz de espírito e prazer na condução, os seus valores, mesmo na era dos veículos elétricos, e procurando uma ligação emocional com os clientes. Isto tem sido a sua diferenciação, portanto, terá obviamente que se agarrar a isto. E como é que está a tentar alcançá-lo? Através da criação do Innovation Hub, já falei, a instalação dedicada ao desenvolvimento de novas tecnologias, e também da nova estrutura diretiva, que eu também já falei, constituída por vários diretores executivos, que são transversais, no fundo, a vários departamentos. É uma parte essencial desta estratégia, porque promove a colaboração entre departamentos e parceiros externos também, para otimizar a produção e desenvolvimento de novos produtos. A empresa está ainda a investir em tecnologias digitais e conectividade. Além disso, iniciativas relacionadas com a segurança, como o sistema iSight, continuarão a ser um pilar central na proposta de valor da Subaru. As perspectivas dos mercados são, curiosamente, para os próximos 5 anos, muito positivas. Os analistas prevêem um crescimento composto das receitas da Subaru na ordem dos 1,5%. Simultaneamente apontam para uma margem EBITDA em linha com a média verificada nos últimos 10 anos, aproximadamente 10%, e para um aumento do esforço de investimento. Isto parece-me lógico, vai ter que haver um aumento do investimento para fazer face a esta transição energética. Estas estimativas sugerem que o preço das ações da Subaru estejam muito abaixo do seu valor justo. Portanto, se nós considerarmos estas estimativas fiáveis, hum, a Subaru está muito subvalorizada. No entanto, existe uma possibilidade real, a meu ver, destas estimativas não se concretizarem, por uma larga margem. Há uma grande incerteza no setor. E é isso que vamos ver agora na parte da avaliação. Ora, aplicando todas estas questões no modelo de discount cash flow, obtém-se um valor justo de 5.728 ienes. Quando à data desta avaliação, 26 de janeiro de 2025, as ações estavam cotadas a 2.679 ienes apenas, o que conferia, em teoria, um potencial de valorização de 99%. Contemplando no modelo de Monte Carlo, um modelo que eu uso com base probabilística para definir o meu mínimo e o meu máximo, decidi fazer o modelo de Monte Carlo um pouco diferente daquilo que era habitual, usando distribuições de probabilidade diferentes da distribuição normal que eu usei no passado. Neste caso, usei a distribuição beta, que me permite ter uma cauda, ou seja, apanhar valores negativos. O que é que eu quero dizer com isto em linguagem simples? Neste modelo que eu usei no Monte Carlo, pus a possibilidade de, pontualmente, em alguns anos, alguns períodos, a Subaru apresentar decréscimo nas receitas e também margens operacionais negativas. Assim, o modelo de Monte Carlo contempla várias possibilidades e chega a um valor médio com base em todas estas probabilidades, onde os valores introduzidos no modelo de discount cash flow são os que apresentam sempre a maior probabilidade, ok? São sempre os que apresentam a maior probabilidade. Os valores negativos de prejuízo apresentam uma probabilidade menor. Ainda assim, acabam por alterar o resultado final da avaliação da empresa e, neste caso, de forma substancial, porque o valor justo passa a ser de 3.324 ienes, portanto, substancialmente inferior ao valor obtido no modelo de discount de cash flow de 5.728 ienes. Ora, o modelo de Monte Carlo permite-me balizar o máximo e o mínimo e, por outro lado, também medir o risco no valor da empresa. Portanto, eu considero aqui uma ferramenta útil, principalmente para a análise da Subaru. Complementei, como é a norma também,
esta análise como análise relativa, recorrendo a múltiplos. Neste caso, usei dois múltiplos, Price to Earnings Ratio e o Price to Book Value, são os múltiplos que têm maior capacidade explicativa, recorrendo às retas de regressão de Damodaran, que está disponível na internet. Neste caso, conclui-se também que os múltiplos da Subaru estão muito, muito abaixo daquilo que seria esperado face às variáveis fundamentais do risco, crescimento esperado e cash flow gerado pela empresa. Ora, isto leva-me a concluir que a discrepância dos múltiplos é tão significativa que os investidores, em geral, estão pessimistas em relação ao futuro da Subaru. A jeito de conclusão, a Subaru destaca-se pelas suas tecnologias e reconhecimento da marca, especialmente nos Estados Unidos. Beneficia também de parcerias estratégicas, como a com a Toyota. Contudo, enfrenta desafios devido à sua dimensão reduzida, dependência do mercado norte-americano e transição energética lenta. O crescimento dos veículos elétricos e o investimento em tecnologias digitais representam oportunidades, mas a concorrência intensa, a dependência de fornecedores e os riscos regulatórios e geopolíticos ameaçam a sua competitividade num setor em rápida transformação. Em suma, se os riscos se revelarem exagerados, a Subaru está muito barata. Mas a verdade é que existe este risco significativo, tanto ao nível de mercado, devido à transformação em curso do setor automóvel, como ao nível específico, o potencial de perda parcial das vantagens competitivas da Subaru. E dada também a certeza, penso que o melhor será não incluir a Subaru no nosso portfólio. Conclusão: a Subaru não vai entrar no portfólio de investimentos lucrativos. Espero que tenhas gostado, desta análise. Espero encontrar-te também na próxima análise. Um abraço.